que empolga, e se deixar eu falo 3 horas. Ok, então com 5 minutos eu lhe aviso, tá bem? Boa comunicação, até já. Bom, boa noite, eu queria agradecer o convite do Magno para participar disso aqui, eu me sinto até uma pessoa assim, sou muito iniciantezinho aqui, tem muita gente importantona aqui, o próprio André, que tem sala do meu lado ali, né, que a gente já conhecia os trabalhos dele antes, tem o Luiz Freire, que está acompanhando aqui com a gente, o Rodrigo Bastos, o Marcos Tonhon, que foi da minha banca de doutorado, e mais um monte de... o Aziz, que é colega de pesquisa de barroco, essas coisas, a Karen, a Miriam Salomão, a turminha de São Paulo que está junto aí também, que a gente conhece. Então, é muito bom estar no meio dos barroquistas, assim, que adoro este grupo, adoro esses assuntos. Bom, vamos ver se eu não me atrapalho aqui na projeção, mas acho que não vai ter muito problema, não. Eu só me confundo tudo porque fica com umas 40 coisas na frente aqui da tela. Acho que agora foi. Vocês estão vendo certinho a capinha? Alguém me grita um sim. Sim. Eu coloquei um título meio dramático que eu nem acredito tanto assim, mas é uma forma que eu pensei em organizar em dois grandes agrupamentos que eu tentei pensar a pintura do período rococó no estado de São Paulo. Bom, o estado de São Paulo, para começar, é um estado bastante antigo, né? É um estado que o primeiro município já é da década de 1530. Então, a gente vai ter obras de pintura ainda remanescentes no século XVI, não tem nada, a gente tinha alguma coisa do século XVII, bem interessante. Tem pouquíssima coisa que é do barroco mesmo, assim, final do 17, primeira metade do 18, de pintura no estado de Itália também, no estado de São Paulo. Porque o que vai acontecer é que o estado de São Paulo ele tem um novo surto de desenvolvimento na segunda metade do século XVIII. Então, quase tudo que a gente vai olhar, assim, do barroco paulista é rococó. Então, a gente vai ter muita obra no período rococó. Todas as igrejas de São Paulo, da cidade de São Paulo, foram reformadas depois que São Paulo se tornou bispado em 1745, né? Na mesma bula que criaram o bispado de Mariana, criaram de São Paulo e criaram o de Goiás. Então, eles são 3 bispados irmãozinhos, assim. Essa análise parte da minha pesquisa de doutorado, né? E a minha pesquisa de doutorado, eu vi 120 igrejas no estado de São Paulo, assim, tudo que ainda está em pé, eu tentei ver o que tinha. A gente está tendo, de uns 10 anos para cá, a gente está tendo levantamentos bastante sistemáticos, porque a gente não tinha nem noção direito do que existia no estado de São Paulo de levantamentos, né? Então, a gente tem trabalhos muito bons agora, que já estão... Tem trabalhos que focam na talha, tem trabalhos que focaram na pintura, tem trabalhos que focaram na imaginária dos retábulos de São Paulo, e o meu também tratava de pinturas, lejaria, escultura e arquitetura. Então, a gente agora começa a ter começa a formar, nas últimas pesquisas que está acontecendo no estado de São Paulo, um panorama um pouquinho mais completo. Isso aqui é um mapinha aqui na cidade, não vou falar quem é quem ali, porque é muita cidade, mas é só para vocês verem que, como São Paulo começou a ser colonizado da costa para o interior, 2/3 do estado, até o século XIX, ele era despovoado. Então, os exemplares que eu vi, eles estão todos concentrados no arco em torno da capital e ao longo do litoral. Tetos, a gente, separando aqui, eu separei 17 tetos, porque a gente vai ter, neste período, que é um período que vai de 1770 a 1827, 30, a gente vai ter a gente tem remanescente 17 tetos contínuos. Tem mais 2 tetos de caixotão desse período. Tem alguns anteriores, tem alguns posteriores, né? Desses 17, 15 existem mesmo. 2 foram destruídos, a gente tem foto. Alguns a gente tem só relato, a gente não tem
nada visual para demonstrar como eles eram. E são só 13 igrejas que a gente tem desse período que estão nesse trabalho aqui. E, além de tudo, essas igrejas estão em 3 cidades, né? São Paulo, Itu e Mogi das Cruzes. A gente tem, da cidade de Sorocaba, a gente tem 2 tetos fotografados apenas. O que acontece, né? Eu já falei um pouquinho lá em cima. A pintura de teto em São Paulo, ela vai ter uma renovação das igrejas e, por causa disso, a gente vai ter a renovação. A gente não tem relato, a gente tem pouquíssima documentação que documenta pintores anteriores ao período que eu chamei de período do Rococó. Então, a gente vai ter como todas essas igrejas vão ser reformadas, e se isso aconteceu na capital, aconteceu também no interior, a gente sabe de outros casos também, a gente vai ter também reformas dos tetos, dos revestimentos dessas igrejas, e elas vão receber pinturas novas também a partir de 1780, né? E a gente tem quase um hiato antes desse período. Do começo do século XVIII até o 1770, as pinturas que existiam não restaram quase nenhuma para contar, para a gente ter uma noção de como era a característica dessa pintura de teto anterior. A gente tem 2, 3 exemplares só. Então, aí nessa análise, o interessante de pegar e fazer uma pesquisa grandona é porque a gente consegue ter uma noção, assim, qual que é o panorama, tudo que tem, e o mais divertido é colocar realmente todos os exemplarezinhos um do lado do outro, porque daí a gente começa na falta de documentação, né, porque existe, mas ainda é muito lacunar, falta muita informação. Na falta de documentação, a gente começa a fazer análise por semelhança estilística, semelhança de padrões, e aí eu dividi em 2 grandes grupos a pintura desse período, né? Tem uma primeira família, que eu associei ao tenebrismo, né? Que é uma família que tem uma paleta ocre, toda marrom, que é dessa categoria aqui, que ela tem também um trabalho maior de claro-escuro, e ela tem pouco ou nenhum desenho de arquitetura, né? O Magno, que adora ver as pinturas a estrutura do André Pozzo, aqui no estado de São Paulo a gente não vai ter, aqui, em Belo Horizonte falando, no estado de São Paulo, aqui nesse trabalho, a gente não vai ver muito isso. E a gente tem uma segunda família que tem aquela coloração bem padrão, rococó mesmo, um fundinho azul, fundo branco, rocalhas coloridas, azul, vermelha, alguma coisa verde às vezes, e tudo é muito mais luminoso, muito mais claro, a luz é mais difusa, tem menos contraste, é uma aura mais festiva, muitas vezes. Então, essa primeira impressão que a gente tem da coloração ajuda a entender essas 2 famílias, que depois tem algumas outras características que vão aparecer dentro. Aqui mostrando as cidades que a gente tem, né? As cidades que têm remanescentes são Itu, São Paulo e Mogi das Cruzes, que eu falei antes, para vocês verem no mapinha onde elas estão, e eu marquei mais escurinho ali Sorocaba, porque tem registro fotográfico, preto e branco, a gente não sabe nem a cor que tinha. E elas foram todas destruídas, infelizmente. E marquei mais clarinho algumas que a gente tem relatos ou informações de que existia, mas que eu não consegui fotografia, registro nenhum. A gente sabe que pelo menos a cidade de São Roque, que em Santos, que em Taubaté e Guaratinguetá existiam também pinturas nas igrejas. Muito provavelmente outras cidades também deveriam possuir, São Luís do Paraitinga, que é antiga, Campinas, Jundiaí, é bastante possível, mas o estado de São Paulo é uma coisa bastante interessante, porque essa coisa de ser um estado muito antigo e tem obras do século XVII ainda, mas o problema é que, como São Paulo modernizou, enriqueceu muito no século XIX, começo do século XX, a gente trocou tudo no estado de São Paulo. Então, toda cidade lá, se você vai numa
cidade histórica de São Paulo e lá tem 5 igrejas do período colonial, provavelmente ela tinha 10. Quase todas têm metade hoje do que tinha. Algumas perderam todas. Bragança Paulista, por exemplo, é uma cidade do século XVII que não tem mais exemplar nenhum, né, do século XVII nem do XVIII. Foi quase tudo refeito no século XX. A gente vai ter um exemplar que não consegui encaixar em nenhuma família, que esse exemplar intermediário, que eu chamei de exemplar intermediário, porque não sei, que é o forro da Capela Mor da Igreja de Santo Antônio, da Praça do Patriarca. Ele tinha um florão, né, um florão também todo de rocalhas, que não era um remendo, e ele, no restauro, ele não lembro nem como é que era essa pintura, eu não morava em São Paulo na época, e o restauro resolveu manter as laterais que eram originais e o centro deixar uma mancha mais escura. Eu não entendi direito a diretriz do restauro, porque também estava muito danificada no centro, essa pintura. Mas aqui a gente vai ter, né, a pintura que tem aquele balcão corrediço nas laterais, o desenho das rocalhas, e ela tinha provavelmente um florão central. Mas aqui só tem um pedaço de pintura, um fragmento, né? A pintura de teto dessa primeira família que eu chamei aqui para esse trabalho de tenebrismo, e podem reclamar, eu nem acho esse termo muito bom, mas foi só para ficar chamativo, para vocês quererem ver o trabalho. Ela vai ter essa paleta predominante ocre, os fundos de quase todas essas pinturas são ocres, tem alguns que vocês vão ver que tem outras cores, eles foram repintados, né, que isso é muito comum. Não só os fundos são ocres, mas os personagens que aparecem, eles usam roupas com tons mais terrosos, então é tudo muito marrom, vermelho, cor de vinho, e as cores são mais todas puxando para o marrom. E a maior parte dessas pinturas que tem essa coloração não é amarelamento de verniz, elas foram restauradas ou estão relativamente bem preservadas, e essa coloração, em boa parte delas, é realmente marrom. Nelas, elas vão tender a ter um jogo de luz e sombra um pouco mais acentuado, não é um Caravaggio, né? Mas vai ter um chiaro-escuro um pouco mais acentuado, que parece uma continuidade de uma atmosfera ainda de um aspecto mais do barroco. A maioria, assim, elas não têm arquitetura, nenhuma delas tem arquitetura, elas só têm rocalhas, e a mais interessante, a mais antiga a segunda mais antiga ali delas, ela tem o desenho de rocalha, que é essa que está aqui no fundo, e as outras, as rocalhas vão sumindo, elas somem a moldura do florão central, e essas rocalhas parece que elas vão encolhendo para os cantinhos até que desaparecem e ficam só as figuras humanas, que a gente vai ver lá para frente. Tem 5 pintores que são documentados ou atribuídos para esse grupo. É o José Patrício da Silva Manso, o mais antigo, o Matias Teixeira da Silva, o Jesuíno do Monte Carmelo, o Inácio Xavier Monteiro e Manuel José... meu Deus, a projeção está bem em cima. Eu preciso só jogar um negócio aqui que eu não consigo ler depois. Manuel José Pereira. E o Manuel José Pereira. É que o negocinho do Zoom fica na frente de um pedaço do slide. Isso aconteceu comigo também. E assim, a gente põe o negócio no slide, porque senão a gente não lembra tudo depois, né? É muito nome, muito lugar. Quando você acabou de defender, você lembra tudo, depois já vai esquecer. Bom, a pintura mais antiga desse grupo é essa Nossa Senhora com o Menino Jesus e a Santa Maria Madalena de Pazzi. Ela é uma tela, ela fica no teto da Sacristia da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. Então, ela não vai ter a estrutura de um forro de capela mor, ou de um forro de nave, porque ela foi feita para ser aplicada no teto, e ela já está dentro da moldura. Mas ela é boa porque ela é do José Patrício da Silva Manso, e ela mostra bem esse fundo escuro, esse grande contraste que tem, né, das áreas iluminadas e das áreas escuras.
né? Aqui do lado é uma gravura do Arnold van Westerholt, não sei falar isso, de onde provavelmente se inspirou esse desenho. O José Patrício da Silva Manso, ele também fez a decoração de teto, né, da Capela Mor, e fez toda a adoração e toda a policromia dos retábulos, das tribunas da matriz de Itu, da Igreja de Nossa Senhora da Candelária. E, como vocês podem ver aqui, também tem essa paleta mais ocre. E aí tem uma questão que a Miriam Salomão colocou uma vez, que parece, né, na documentação da restauração, que é possível que esse pigmento tenha escurecido, e aí que ele era mais azul, mais colorido, e que o pigmento teve alteração de cor com o tempo. E daí vocês vão ver nos próximos que a paleta é muito parecida. Aí entra duas questões. Será que eles usavam, que ainda não dá para saber, será que essa família, depois vendo os próximos, de pintura, eles usavam um tom mais ocre mesmo, ou será que todos eles que encomendavam pigmentos do mesmo lugar e eles oxidaram e a paleta acabou ficando mais ocre? Esse é o único teto que tem uma tentativa de fazer alguma perspectiva, alguma indicação, né? Os personagens mesmo aqui, os doutores da igreja, eles têm o corpo inclinado na direção de um ponto de fuga aqui para o centro, e a estrutura das rocalhas que liga com as pontas, elas também indicam uma tentativa de perspectiva, mas não tem arquitetura nenhuma, vocês estão vendo, né? Só tem rocalha e guirlanda de flor, e depois os personagenzinhos. Aqui uma gravura do Engelbrecht, ele também é uma gravura de Augsburgo, que é muito semelhante a toda a posição, o formato que o José Patrício usou aqui no medalhão central. Isso aqui é a Capela Mor inteira. E por que eu estou colocando ela aqui? Porque a gente vai ter a pintura do José Patrício da Silva Manso e a gente vai ter, ao mesmo tempo, a decoração da parede e das telas, que vão ser feitas todas no período de 3 anos, de 1786 a 1788. Então, 3 pintores trabalharam juntos. O José Patrício da Silva Manso no teto, o Matias Teixeira da Silva nessa imitação de azulejo que tem aqui, ele só está nesse grupo porque ele pintou junto com esses caras, e o Jesuíno do Monte Carmelo, que fez todas as telas da Capela Mor, que o Mário de Andrade também vai falar assim, olha, ele trabalhou junto, deve ter tido alguma influência, que o Mário de Andrade até aventa a hipótese de que o Jesuíno foi um discípulo do José Patrício da Silva Manso, que a paleta do Jesuíno do Monte Carmelo vai também nas telas ter o fundo escuro, ocre, em boa parte delas. Depois ele vai ganhando um pouquinho mais de azul. Isso aqui é a outra lateral, só para vocês verem, mas como eu estou já na metade do tempo, eu vou passar para os próximos. Aqui está mais ou menos em ordem cronológica, em algumas datas são meio estimadas, né? Lá, depois de 1787, a gente vai ter em São Paulo a pintura do forro da Igreja de São Francisco, isso aqui é a pintura da nave, que é possível que seja do Inácio Xavier Monteiro. Aí vocês estão vendo já uma pintura que não tem rocalha, não tem arquitetura, só tem gente. Tem uma terrinha aqui no canto, algumas cenas da vida de São Francisco, e outras cenas de São Francisco aqui no centro, né? Ele segurando o menino Jesus, ele sendo glorificado no céu, etc. E aí vocês veem mesmo os personagens estão esparramados, né? Apoiados em cima da cornija do roda-teto da abóbada desse forro, e o medalhão desapareceu. Onde teria 3 medalhões aqui no centro, está só as figuras voando no céu mesmo. A gente vai ter, continuando lá em Itu, e eram cidades que tinham muita relação mesmo, Itu e São Paulo,
a pintura de teto da Igreja do Carmo, mas a pintura de teto da Igreja do Carmo, ela foi repintada. Então, esse fundo azul, Matheus, esse fundo, não, pelo jeito, não é bem azul, que a gente tem várias janelas de prospecção nesse fundo, lembrando, não tem arquitetura, aqui não aparece nenhuma rocalha, mas a gente tem elementos que mostram que existiam algumas rocalhas na base aqui, no pezinho desse anjinho aqui. Tá vendo que tem umas janelas mostrando, algumas que eu separei aqui, que esse fundo, que tinha uma nuvem muito mais escura, que está ao longo desse pedaço onde desenharam as guirlandas depois, elas estavam em outro lugar, as guirlandas, elas ficavam mais afastadas, a gente tem um fundo, pode ver que era um fundo rosa, mas também puxa para um tom quente e terroso. Então, essa pintura está lá precisando de um restauro para mostrar a cara que o jesuíno do Monte Carmelo pensou para ela mesma. Até o local do cabelo dos personagens muda um pouco. Essa pintura está amarelada mesmo por verniz, mas é uma pintura que fica na Ordem Terceira do Carmo de São Paulo, uma pintura oval no teto que mostra a ressurreição de Lázaro. Mesmo assim, tirei um pouco do amarelo e dá para ver que ela é uma pintura que os tons também tem muito marrom, tem muito cinza, tem muito o tom escurecido da paleta, que não é uma paleta muito viva, é toda meio amarronzada. O próprio José Patrício da Silva Manso, esse que está aqui no meu fundo, ele vai fazer a pintura de teto da São Francisco de São Paulo, da Capela Mor, e as rocalhas desapareceram e elas ficaram só no cantinho. E a perspectiva, aqui eu joguei um fundo, imaginando um fundo ocre, porque isso aqui foi repintado com tinta automotivo e tal horroroso. Aqui eu joguei umas linhas tentando ver o alinhamento dos personagens, mas eles não apontam para um centro, né? Eles são quase paralelos nas cornijas aqui. Do jesuíno do Monte Carmelo, mesmo que fez aquele teto azul que necessita de restauro, e o mesmo que fez as telas lá nas laterais da Capela Mor de Itu, tem a pintura da Capela Mor e da nave da Ordem Terceira do Carmo de São Paulo. E aqui, vocês vão ver também, não existe arquitetura, só tem algumas rocalhas coloridas só nas bordas, fazendo quase uma moldura, como se o medalhão tivesse pegado todo o tamanho e ficado para fora da moldura, quase, né? E os personagens estão no meio das nuvens, no centro só. Mesma coisa acontece aqui na Capela Mor e acontece na nave da igreja, onde os personagens eles são um pouquinho inclinados, os santos carmelitas das bordas, procurando uma zona de fuga aqui no centro, e os centrais estão mais alinhadinhos. Mas não tem arquitetura e tem só umas rocalhas perdidinhas dividindo os campos aqui. De novo, a paleta ocre, uma pintura super bonita, os personagens deles são fofos, dá vontade de morder. E a gente tem, do Inácio Xavier Monteiro, atribuído por um outro autor antigo, a pintura que se perdeu em Sorocaba, na igreja de Aparecidinha. A gente não sabe se ela foi repintada, como que ela estava. E a pintura do teto da igreja do Rosário, que é do Mosteiro de Santa Clara. Ele foi demolido e as freirinhas foram para um lugar moderno e tem um prédio no lugar. Que tem um padrão de molduras muito parecido com este padrão aqui do São Francisco, né, que as rocalhas ficam só nas bordinhas. Por isso que eu coloquei nessa família, porque a gente não sabe esse fundo tão branco aqui, se ele era branco desse jeito. E a última desse grupo, que é a glorificação de Nossa Senhora e as passagens do São Francisco, que fica no coro do Mosteiro da Luz. Não dá para ver essa pintura, porque tem um muxarabi que fecha o coro, porque é a parte interna do convento. Então, o que fazer para entrar lá? E, do mesmo jeito, é muito parecida com a da São Francisco, aquela só tem as pessoas no canto, não tem rocalha, não tem arquitetura, e a visão central solta no centro. Tinha essa que é a última.
E a gente tem mais uma só deste grupo que fica em Itu, acredita-se que seja de discípulo do Jesuíno do Monte Carmelo, porque tem umas diferencinhas no desenho. Ela foi tirada de contexto, ela está em uma sala, ela foi recomposta em outro lugar, não faz sentido o jeito que ela está cortada estranha. E nas partes que não recebeu essa tinta branca, a gente também tem toda essa paleta ocre, falta de arquitetura, a gente não vê resquício de rocalha também. Pronto. O segundo grupo é bem pequenininho, por isso que eu levei 2/3 do tempo para falar do primeiro. O segundo grupo é o grupo da luminosidade. São tetos que parecem muito mais com a paleta que é comum de ver do Rococó de Minas Gerais. Uma coisa muito engraçada, porque a gente associava muito essa pintura do primeiro grupo, todo ocre, fala, isso é uma pintura paulista. Só que o cabeça, né, o primeiro pintor que provavelmente influenciou os outros, o José Patrício da Silva Manso, ele é mineiro. Tem relatos falando que o José Patrício da Silva Manso era originário de Minas Gerais. Acredita-se que ele possa até ser de Sabará, mas a gente não tem comprovação. E esse grupo, que a gente já associou em outros estudos anteriores a uma pintura de influência de Minas Gerais, o pintor que tem registro, ele é paulista, nascido na cidade de São Paulo mesmo. E é o que é muito estranho, que é esse Manuel do Sacramento. Então, vai ser uma pintura com fundo claro, eles estão todos azuis, mas tem fundo que era branco, tem um colorismo muito mais intenso, tudo é muito mais vivo, muito mais alegre, tem uma luminosidade distribuída, e essa paleta é muito mais do padrão rococó mesmo de desenho. A gente tem um teto com falsa arquitetura, e os outros tetos têm medalhão com as rocalhinhas em volta. E mesmo nesse desenho de arquitetura, a gente vai ver que os elementos são paralelos, é uma perspectiva com paralelismo e não com ponto de fuga, ela não é oblíqua. A principal pintura desse grupo, principal eu digo porque ela é a maior e a mais antiga deles, é uma pintura de 1802, é um grupo mais recente, que é do Manuel do Sacramento na Ordem Terceira do Carmo de Mogi das Cruzes, que você vai ter a glorificação de Santa Teresa aqui no centro, Santos Carmelitas aqui, e aí você tem balcões, e o Papa não está no balcão, né, nesses balcões da curva, e vocês têm uma estrutura de rocalhas aqui e uma estrutura arquitetônica aqui. Ela parece perspectivada, quando a gente joga no Photoshop e alinha para que a linha das madeiras fique retinha na horizontal, daí a gente vê que essa pintura ela é toda paralela, ela não leva para nenhum centro de fuga. Mas é uma pintura já tem uma atmosfera muito diferente das outras que a gente viu. Na mesma igreja, na Capela Mora, a gente tem esse grande medalhão central, com a cena de Nossa Senhora do Carmo, entregando lá o escapulário para São Simão Estoque, e tem os 4 evangelistas foram apagados pela pintura azul, dá para vocês verem a mancha deles aqui no canto. A Daniele Pereira, que já apresentou nesse congresso, já falou dos evangelistas aqui no canto. Essa pintura aqui é do Antônio dos Santos, também tem registro. Aqui um detalhezinho dela, e a gente vai ter só mais mais 2 pinturas nesse grupo, uma de um pintor anônimo, na Ordem Primeira do Carmo, vizinha dessa igreja, um desenho super elaborado, umas rocalhas de muito alta qualidade, uma pintura ótima, só que não tem registro de quem fez isso. A gente já caçou e não descobriu. Que ela é de 1811, só se sabe que ela foi executada nessa época pelos livros de contas. E a última pintura desse grupo, que tem um fundo amarelo, mas é um fundo muito mais claro, e toda a composição que a gente tem em volta das nuvens é uma composição também que usa um tom mais azulado, que o contraste entre o azul, vermelho e amarelo, né, que se utilizava muito no Rococó, esse colorido é muito mais vivo, e que foi feita pelo mesmo Manuel Sacramento, que fez essa pintura aqui. Então, esse carinha fez essa pintura aqui, também na Igreja da Boa Morte, em São Paulo. Curiosamente, a composição dá uma ilusão, que eu não sei se é proposital ou se ficou sem querer, em que o Jesus, né, Jesus, o Deus Pai, Nossa Senhora, eles formam a cara de uma caveira com as nuvens.
talvez porque a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, talvez seja só por acaso que isso acabou acontecendo. Mas, mesmo aqui, a paleta é muito mais clara. Essa coisa da paleta não é, assim, conclusivo, mas é uma forma de pensar, talvez ajude estudos futuros, né? Porque uma das primeiras coisas da ciência é organizar, separar, agrupar e classificar. Aqui eu coloquei as pinturas em ordem cronológica, quase cronológica, para a gente ver como essa atmosfera delas aqui, tirando essas azuis no meio, ela muda, né, dessas escuras que a gente vê nessas pinturas, as outras que ganharam os brancos, os azul que a gente não sabe, e essas pinturas, a partir dessa preta e branca aqui, entraria nessas daqui, elas estão intercaladas, mas todas essas daqui ocorrem até o fim do século XVIII, as preto e brancas daqui para frente e as coloridinhas do segundo grupo, né, do grupo da luminosidade, elas já são do início do século XIX, né? A última é de 1821. Aqui, só colocando o mapa de novo, para a gente ver aonde que elas ficaram no final. As cidades, de novo, que a gente apresentou lá, Itu, São Paulo, Mogi das Cruzes e Sorocaba, e outras cidades que se diz que tem registro de pintura. O primeiro grupo, o grupo ocre, né, o grupo das pinturas com maior tenebrismo, está nessa região, orbitando entre Itu e São Paulo, ligando com Sorocaba, e tem obras do Jesuíno e Santos também. E o segundo grupo é mais restrito, ele está circulando entre São Paulo e Mogi das Cruzes, então ele é um pouquinho mais restrito, mas eles se intercalam ali na capital. É mais ou menos para mostrar isso, para mostrar que não que todos sejam discípulos um dos outros, não que sejam mestres e aprendizes correlatos, mas é interessante ver que tem um padrão estritamente paulista, esse escuro, tarará, é muito restrito a essa região, e esse padrão mais colorido, mais padrão normal do rococó, que fica só nessa região, que tem um contato maior com Minas Gerais, a gente não sabe o que tinha aqui no resto das cidades próximas mais da Estrada Real. E tem mais um detalhezinho, só que eu esqueci de contar, é que o Manuel do Sacramento, este pintor aqui, o pai dele era pintor, se chamava Pedro dos Santos, e tem uma relação com a cidade de Guaratinguetá. Então, existe uma possibilidade de que o Pedro dos Santos tenha recebido alguma influência de Minas Gerais e passado para o filho, para o Manuel do Sacramento, que veio a influenciar nessa região aqui, orbitando perto de Mogi das Cruzes. Espero que tenha sido interessante, e eu vi que deu 31 minutos. A comunicação seguinte é do professor Dr. Silvio Ferreira Rodrigues. Ele está conosco já? O professor Silvio está, gente? Já chegou? Ele estava aí na primeira parte ele estava. Belinda, ele já está começando a compartilhar a tela. Que ótimo. Então, perfeito. Bom, o professor Silvio Ferreira Rodrigues, da Universidade Federal do Pará, vai apresentar a palestra Arte, Política e Monumentalidade, a construção e decoração da Catedral da Sé de Belém do Pará, século XVIII. Professor Silvio Ferreira possui graduação em História, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em História Social da Amazônia, também pela mesma instituição. Fez viagem de investigação na Academia de San Luca, em Roma, sobre os artistas italianos que atuaram no Pará no século XIX. Seus trabalhos transitam nos campos de História Social da Medicina e da Ciência e, mais recentemente, no campo da História Social da Arte na Amazônia nos séculos XVIII e XIX. Atualmente é professor da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, onde pesquisa
sobre ensino da história e usos da imagem em sala de aula. Participa do grupo de pesquisa de História Social da Arte e recebeu o prêmio Vicente Salles de melhor ensaio com livro Enquanto De Ângelis Não Vem, Universo das Artes Visuais na província do Pará, 1846-1886. Boa noite, professor, bem-vindo. Professor Silvio, acho que o senhor teve um problema com a conexão. Se o senhor quiser tentar compartilhar novamente a tela. Belinda, acho que o professor Silvio está com um problema de conexão. Se você quiser interromper a ordem alterar a ordem da mesa. O professor René Lomes está conosco? Está pronto, professor? O René não está aí? Sim, só um momentinho que eu preciso me organizar aqui, porque eu estava abrindo o meu material. Quem respondeu, por favor? Foi o professor René. Ah, sim. Pois não. Aí invertemos a ordem e não há problema. Eu posso apresentá-lo enquanto isso, professor? Pode sim, por favor. Certo. Então, vou apresentar o professor Dr. René Lomes, da UFMG, vai nos presentear com a comunicação O Artista como Espião, a viagem de Albert Eckhout a Salvador e os encargos de um pintor no Brasil neerlandês. René Lomes Gomes é doutor em História Social da Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, com estágio doutoral na Bélgica. É chefe de Departamento de Teoria e Gestão da Informação na Escola de Ciência e Informação da mesma universidade, da UFMG, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, integrando a linha de pesquisa Memória Social, Patrimônio Cultural e Produção do Conhecimento. Foi subcoordenador do curso de Museologia da UFMG e, entre suas atividades de pesquisa, destacam-se o estudo das representações de ameríndios e africanos na arte norte-europeia da primeira Idade Moderna, a produção artística flamenga e neerlandesa do século XVII, em especial a pintura e a escultura realizada durante a ocupação neerlandesa no Brasil. Na UFMG, coordena o projeto Raridades em Contexto, Incorporação e Ressignificação de Objetos e Imagens das Índias Ocidentais nas coleções norte-europeias do século XVII. O grupo Rariorum, Núcleo de Pesquisa em História das Coleções e dos Museus. Professor, boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? Posso lhe avisar com 5 minutinhos restantes? Sim, obrigado. Para acabar? Agradeço. Pois Vocês não. me escutam bem? Sim. Perfeito. Então, eu vou começar a compartilhar a tela. Boa noite, René, tudo bem? Boa noite, Magno. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de compartilhar com vocês uma pesquisa que está em andamento, levemente suspensa pela pandemia, que me impede de viajar e complementar um pouco a investigação. Mas queria parabenizar o Magno e a organização do evento pelas 2 noites magníficas que a gente já teve e deixar aqui uma contribuição um pouco deslocada do tema de muitos colegas, mas espero que sirva para pelo menos um debate interessante entre nós. Bom,
vou pular a apresentação, né, aquela que a professora Belinda já fez. Só queria chamar atenção para o fato de que essas pesquisas, a pesquisa que eu vou mostrar para vocês, faz parte de 2 processos de pesquisa, um que é o Raridades em Contexto, que é uma pesquisa que eu tenho feito já há um tempo no departamento, mas também uma pesquisa que eu estou desenvolvendo em parceria com a Universidade Nacional de La Plata, que a gente tem um programa interinstitucional de pesquisa sobre o mundo atlântico. Nesse programa, eu estou trabalhando com a circulação de obras de arte e cultura material entre África, Brasil e África, Brasil especificamente, mas a América de uma forma mais ampliada, e a Europa, especialmente o norte da Europa. E também é uma parte de uma pesquisa que foi financiada por um edital interno da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, um financiamento que eu fui contemplado depois da defesa da minha tese. Bom, eu vou falar, então, né, para vocês sobre uma questão que parece uma questão talvez menor no estudo da pintura do Albert Eckelt, mas que é o pintor natural de Groningen, que viveu 8 anos no Brasil como pintor do Conde de Nassau durante a ocupação, né, neerlandesa da porção norte do país. E essa questão eu coloco como uma questão, será uma questão menor, que é a questão de uma viagem feita à Bahia por Eckelt em 1641, e que eu acredito que ela não seja realmente uma questão de pequena monta, uma questão, por exemplo, de uma perspectiva da história social sobre a produção de um artista, mas sim algo que é fundamental para que a gente entenda a produção do pintor no momento em que ela se deu no Brasil e as relações que são construídas em torno dessa criação. A notícia da viagem de Eckelt para a Bahia, ela surgiu na literatura especializada em 1965, quando o Henrique Scheffer publicou uma série de artigos sobre a pintura brasileirlandesa, a maior parte deles na brasileirlandesa, a maior parte dos artigos ele enfrentou o desafio de ser um dos primeiros autores a tratar da produção do Eckelt. E nesse artigo da revista Dédalus, de 1965, ele publica um pequeno fragmento de uma carta do vice-rei do Brasil, Dom Jorge de Mascarenhas, que foi o primeiro conde de Montalvão, dirigida para o primeiro marquês de Montalvão, dirigido para o conde de Nassau, em 13 de maio de 1641. Nessa carta, esse fragmentinho dessa carta, serviu para o Scheffer para indicar, né, que um pintor da corte de Nassau havia sido enviado para Salvador, né, no início de 1641, foi de Recife para Salvador para realizar um retrato do vice-rei do Brasil português, que esse vice-rei também havia pedido uma cópia para a obra. Esse fragmento da carta eu reproduzi aqui para vocês. É uma carta que está no arquivo da Casa Real, em Haia. Dizia que, né, o Montalvão está se despedindo do Brasil, ele havia sido demitido do seu cargo de vice-rei, e no momento de partida ele escreve para o Nassau falando que o pintor que ele havia mandado para Salvador fica aqui acabando o retrato que Vossa Excelência lhe ordenou que fizesse, e creio que não haverá tempo de me deixar outro, e assim peço a Vossa Excelência que se sirva de lhe mandar copiar e de me fazer mercê de me fazer mercê, mandar-mo remeter de Flandres a Lisboa. Ou seja, então, nesse momento, o Montalvão está se despedindo do Brasil, ele havia sido deposto do cargo de vice-reino por uma suspeita de que ele pudesse estar traindo a coroa portuguesa, né, traindo o João IV e favorecendo os negócios espanhóis, os interesses espanhóis na terra. E ao voltar para Lisboa, né, ele diz que o pintor de Nassau permanece na Bahia, terminando um retrato que Nassau havia encomendado.
Essa questão ela permaneceu na literatura como um elemento anedótico, né, das possíveis expedições dos pintores de Nassau a várias partes do Brasil, e até mesmo da África, como uma suposta expedição do Eckert para o Chile com a armada que sai de Recife, que hoje em dia já foi descartada como possibilidade, e uma viagem bem possível do Margraf, que não é pintor, mas é um dos membros dos eruditos da comitiva de Nassau, da corte de Nassau em Recife, que teria ido para o interior, fazer uma expedição ao interior do Brasil, acompanhado de um grupo de indígenas. Bom, então na bibliografia, essa viagem de Nassau aparece, né, no meio como uma anedota, no meio dessas várias expedições supostas dos pintores de Nassau, e produziu muito pouco impacto na reflexão sobre a criação do pintor, para além do cômputo da existência de um possível retrato do Marquês de Montalvão no conjunto da sua obra. Vale a pena chamar a atenção de que na carta, no fragmento que eu li para vocês, Montalvão diz que o pintor de Nassau permanece em Salvador pintando um retrato, que não vai dar tempo de terminar, e ele pede que a cópia desse retrato seja remetida para Lisboa. Mas, curiosamente, né, no cômputo da obra, nos catálogos resolver da obra do Nassau, sempre foi computado apenas um quadro, um retrato do Marquês de Montalvão, e a cópia nunca foi considerada como uma possibilidade de existência. Lembrando que nos catálogos resolver da obra do Eckert sempre foram, seja o Raisonner, seja catálogos espaciais, sempre foram considerados não apenas as obras conhecidas sobreviventes ao tempo, mas aquelas sobre as quais nós temos também apenas registro documental, o que é fundamental para a gente entender a produção do pintor ao largo do tempo, uma vez que essa produção desaparecida perfila a maior parte da produção do pintor que a gente tem notícia. Mas quando a gente faz uma análise detalhada da situação de produção dessas pinturas, essa questão não me parece menor, porque ela é importante para a compreensão do modo de produção artística no período, por ajudar a responder uma série de perguntas envolvidas com o que seria o modo de produção pictórico naquele momento e, efetivamente, o modo de atuação desse artista em particular. Então, algumas questões que eu tento responder com essa pergunta seriam: quais eram os encargos dos artistas de Nassau no Brasil, como era realizado o comissionamento de obras, principalmente numa situação em que eles conviviam no mesmo ambiente, sendo os pintores que estavam à casa de Nassau vivendo as expensas do conde, com parte das refeições sendo municiadas pelo próprio conde na sua residência. Então, não havendo a necessidade de contratos ou de outro tipo de registro escrito do comissionamento de obras, como eram compreendidas também as competências específicas do Eckert, se ele era entendido, né, primordialmente como retratista, como pintor de história ou como pintor de animais. Essa é uma questão importante porque a historiografia da pintura neerlandesa no Brasil trata Eckert especificamente como pintor de animais, especialmente quando quem estuda essa obra são botânicos e zoólogos. E fala-se muito pouco da atuação dele como retratista. Ao voltar do Brasil para a Europa, por várias vezes existem registros escritos de expressões do Nassau que chamam a atenção para o fato de que ele dava para cada um dos seus pintores comissionamentos específicos ligados às suas aptidões primárias. Né? Então, por exemplo, quando ele escreve para o Marquês de Pomponne, em 1678, organizando a doação de uma série de quadros para o rei da França, ele fala, né, que durante o período que ele esteve no Brasil, ele teve a seu serviço 6 pintores, cada um pintando de maneira curiosa aquilo a que era mais capaz de fazer, né, e que ele desejaria que com essas pinturas fossem produzidas tapeçarias.
Então, ele já indica aqui, né, essa atenção à especificidade de cada pintor, e é algo que vai reaparecer mais tarde, quando, depois da volta da comitiva para a Europa, em que, por volta de 1653, o Eckert vai ser indicado pelo Nassau para atuar na corte de Dresden, né, para o príncipe Johann Georg II, que seria o futuro príncipe eleitor da Saxônia. Durante as trocas de cartas com a indicação do pintor e até no passaporte com o contrato que o Eckert exige para poder se mudar da Holanda para Dresden, aparecem várias expressões sobre os encargos que ele teria na corte, e numa carta o Nassau se refere a ele como um pintor de tudo que é possível se fazer, né? E a mesma coisa que aparece quando a indicação, né, de que ele estava sendo contratado para pintar tudo que lhe fosse instruído, principalmente retratos, pinturas históricas, paisagens e mais. Não há menção específica à pintura de animais. Essas questões elas esbarram também com a característica de uma série de esboços e desenhos atribuídos a Eckert, em que a gente percebe muito claramente uma grande habilidade, uma grande desenvoltura na representação da figura humana, e como esse retrato de um menino feito em cima de uma nótula de contas da companhia das Índias Ocidentais, ou esse desenho de observação de um tapuia. São obras em que a gente percebe, né, são estudos, esboços, desenhos preparatórios de obras, em que a gente percebe uma grande atenção à construção da figura humana, à representação, inclusive, dos traços fisionômicos, elementos que são importantes para a pintura historiada, como também para o retrato. Infelizmente, eu tinha feito uma outra sequência para mostrar para vocês de composição desses corpos, mas deu um problema no meu PowerPoint, na hora que vocês me chamaram para apresentar, eu coloquei essa outra sequência, mas que não deixa de ser tão interessante como a outra, em que a gente percebe como que o Eckert, para a composição de determinadas figuras, como esse indígena central da dança tapuia, ele lança a mão de uma sobreposição de uma série de desenhos de observação, muitos deles que a gente tem indicativos muito claros que são feitos em estúdio, preparados, a pose é preparada, porque eu queria mostrar as outras imagens por isso, porque as figuras têm suportes, apoios, né, que ajudam a manter a pose durante o desenho, mas essas figuras, né, que são tão naturalistas, e a gente naturaliza como um retrato do Brasil holandês, eles são, na verdade, composições, né, em que a gente tem a mistura de corpos diferentes, de desenhos diferentes, compondo uma mesma figura. A outra imagem que eu queria mostrar para vocês era a imagem da mulher tapuia, que é a mulher canibal, que é composta a partir de desenhos de mistura de corpos de mulheres negras e mulheres indígenas que foram compostos para fazer uma só figura. Então, eu achava ele mais interessante por isso. Bom, ou então, mesmo depois da sua volta do Brasil para a Europa, o Eckert também continua produzindo aí, não mais, muito menos a figura humana associada ao retrato, mas muito mais associada a essas imagens historiadas, eventualmente imagens alegóricas, como essa pintura que dá origem às futuras tapeçarias das Índias, produzidas pelas gobelanas na França. Bom, outras questões são a questão da extensão da produção, qual é a real extensão da produção do Eckert e como se dava essa organização de tempo de trabalho e de espaço de trabalho também, a relação com os outros pintores que trabalhavam na corte de Nassau no Recife, que é uma questão que mais para frente vou mostrar para vocês que tem uma importância grande. E o que significa ser um pintor de corte nesse contexto de transição, de transposição ultramarina da ordem aristocrática. Eu tenho defendido desde a tese que, efetivamente, há um intento de Nassau de transpor uma ordem aristocrática para a composição da sua corte em Recife e que a atuação desses pintores faziam parte desse intuito.
Nesse sentido, me parece cada vez mais plausível que o intuito de se trazer pintores com um perfil paisagístico como o Post e um retratístico como o Eckert, ele teria mais sentido como, inicialmente, suporte a constituição de uma corte aristocrática aqui, do que especificamente uma missão criada com o intuito científico de retratar a natureza do Brasil, e que essa missão vai sendo constituída ao longo do tempo, à medida em que os motivos da América tropical vão ganhando peso nessa produção. Além disso, existem outras questões ligadas ao próprio condicionamento de Nassau, que são os usos que ele daria a esses retratos, e principalmente o papel da cópia nesse contexto, chamando a atenção, inclusive, para esse retrato supostamente do enviado do embaixador do Congo, Dom Miguel de Castro, que teria chegado em Recife em 1643, do qual existe uma cópia muito provavelmente contemporânea, feita pela mesma mão, né? Existe a única diferença entre as duas pinturas, é o acréscimo de um adorno na figura do Dom Miguel de Castro. Bom, falando... Quanto tempo que ainda tem? Falando... Alô, oi. Já usou Oi. 16 minutos, 17 minutos. 17? Já usou 17. Tá bom. Bom, então, passando para outra parte, né, da apresentação, eu vou falar mais especificamente da viagem do Eckert à Bahia e o que se pode aprender dessa viagem. Aqui ficou na ordem errada. Sumiu um PowerPoint aqui, uma lâmina, mas não tem problema. A minha... sumiu mesmo, desculpa. A minha intenção com essa pesquisa é inicialmente retomar o contexto dessa viagem e conseguir obter o maior volume possível de dados sobre o que teria se passado no deslocamento do pintor de Nassau, que supostamente é o Eckert, para a Bahia, e nesse momento de produção da obra. Já é consolidado em toda a literatura de que esse pintor teria sido Eckert, porque ele é o único retratista reconhecido entre a comitiva de Nassau naquele momento. A gente pode ter a existência de um outro retratista junto dessa comitiva que teria estado em Recife por volta de 1639, mas que a essa altura ele já teria sido enviado para acompanhar a conquista de Loango. Então, né, nos resta especificamente, né, só o próprio Eckert, que poderia atender adequadamente essa demanda de Nassau. Bom, mas então a primeira ideia é retornar aos arquivos em que há cópias das missivas trocadas entre o Conde de Nassau e o Montalvão, Marquês de Montalvão, tentando recompor essa viagem. É uma tarefa que não é uma tarefa muito fácil, porque essas cartas entre cópias e originais, elas estão distribuídas entre o Museu da Casa, o Arquivo da Casa Real em Haia, o Arquivo Nacional em Haia. Nos dois arquivos a gente tem essas cartas, uma parte delas em neerlandês e outra parte em português. Cópias dessas cartas no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, vou mostrar algumas aqui. Aí eu estou verificando no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha, a existência já de mais uma parte dessa correspondência, principalmente da correspondência anterior à restauração portuguesa, mas eu desconfio que não encontrarei muita coisa ali, não. E o segundo lugar a segunda etapa dessa pesquisa, ela estaria envolvida com tentar entender todos os processos de criação em marcha no mesmo período em que aconteceu essa viagem, 1641,
para tentar perceber, me aproximar o máximo possível do que seria, poderia ter sido essa atividade de ateliê em Recife, que me parece que foi uma atividade bastante prolífica, vocês vão ver mais para frente. E para fazer isso, eu tenho trabalhado com outros tipos de arquivo, principalmente com outros tipos de documentação, que são os inventários de moradores, antigos moradores do Recife, que se mudaram para Amsterdã e vieram a falecer em Amsterdã. Então, são inventários que estão no Arquivo Municipal da cidade de Amsterdã. Bom, falando sobre a viagem, então a gente tem o Conde de Mascarenhas, ele foi nomeado vice-rei do Brasil em 1639, e foi só em 16 de abril de 1640 que ele vai desembarcar em Salvador. Ele vai demorar um tempinho para tomar posse como vice-rei do Brasil, né, assumindo o posto apenas em 26 de maio, e mais um tempo ainda para escrever pela primeira vez para o Conde de Nassau, indicando, né, que ele havia chegado no Brasil. Esse é um período que é um período de acirramento das contendas entre a Bahia e o Brasil neerlandês, né, com muitas campanhas em mar e muitas campanhas em terra também. Então, é um momento bastante conturbado, que parece que não haveria nenhuma possibilidade de aproximação entre os dois governos, né, entre o Brasil neerlandês e o Brasil português. Vai ser na altura, então, de outubro de 1640, que a Nassau vai escrever pela primeira vez que a gente conseguiu localizar, para Montalvão, dando as boas-vindas ao Brasil, iniciando uma negociação da humanização da guerra entre os dois Brasis, motivados por uma série de reclamações do clero católico que estava nas regiões ocupadas pelos neerlandeses, né? A partir de uma série de cartas, membros do clero vai fazer questionamentos a Nassau, pedir a intervenção junto à Bahia, para que não houvesse continuasse ocorrendo uma série de crueldades na guerra, como, por exemplo, se queimar lavouras, a destruição de fazendas, o que levava à fome para os dois lados da guerra, ou o impedimento de que se pudesse dar guarida a qualquer um dos soldados dos dois lados, né? Uma situação bastante complicada principalmente para a população, os moradores portugueses que vivem no lado neerlandês. Durante essas tratativas, o Marquês de Montalvão vai responder a Nassau positivamente. Inclusive, o próprio Nassau desconfia que o pedido do clero católico tenha vindo de um estratagema do próprio Montalvão, articulado pelo Montalvão, para conseguir diminuir as contendas entre os dois lados, em um momento, inclusive, em que a Bahia estaria com as forças bastante enfraquecidas, e o Nassau desconfia disso. Isso depois vai ser publicado, né, pelo seu historiador, que é o Barleus, na narrativa dos 8 anos em que ele governou o Brasil. Mas, mesmo assim, ele embarca nessa tentativa de tratativa, né, e começa a estabelecer, a preparar embaixadas com emissários dos dois lados, e nessas embaixadas deveriam, primeiro, se discutir o local de encontro desses embaixadores, mas também, ou emissários, né, mas também preparar um cessar de ataques mútuos, principalmente nas bordas entre os dois territórios, ter uma quebra do processo de incêndio às lavouras, estabelecer trocas de prisioneiros e também ofertas de pessoas de estima, tanto do Nassau quanto do Montalvão, para que eles garantissem, assim, as relações pacíficas entre os dois lados. Essas relações diplomáticas... Com licença, professor. 5 minutos, Oi. Professor, com licença. Bom. Certo. Essas relações elas vão se fortalecer
no final a partir de outubro de 1640, mas elas vão abrir um caminho para que Montalvão e o Nassau abram relações aristocráticas e estabeleçam a partir de novembro e dezembro de 1640, uma série de trocas de presentes aristocráticos entre eles, pelos quais eles afirmam uma intenção de aliança e amizade. Então, em 1640, tem um enviado de Nassau que retorna da Bahia para o Recife, e ele indica o interesse do Montalvão, o gosto dele por celas e arreios neerlandeses. Então, Nassau depois envia um emissário para a Bahia com esses presentes para o Marquês, aos quais o Marquês devolve com contras presentes. Então, aqui a gente tem um estabelecimento muito claro, em um contexto extra-europeu, de uma relação diplomática entre dois aristocratas, em que a troca de presentes é um fator que estabelece o equilíbrio de forças entre eles, havendo a precedência do Marquês sobre o Conde. Então, o Marquês vai receber o primeiro presente e, afirmando a sua amizade, vai oferecer um contra-presente. Por volta de 2 de fevereiro de 1641, então, o Nassau escreve para o Montalvão informando sobre o início da restauração portuguesa e a aclamação do Dom João IV em 15 de dezembro do ano anterior. Nassau já sabia dessa notícia, mas ele a recebe no momento que vai despachar um enviado para Salvador com os presentes, e ele celebra essa narrativa, a restauração portuguesa, com uma série de peças em Recife, mas também mudando o caráter dessa viagem. Durante esse período, em um momento que a gente ainda não conseguiu identificar, ele envia para Salvador um pintor, o Eckert, incumbido de representar o Marquês de Montalvão, e para que ele pudesse incluir sua efígie dentro da própria coleção. Isso é condizente com toda uma política de uso dos retratos que Nassau fez ao longo de toda a vida, antes e depois do Brasil neerlandês, em que ele estabelece uma série de sedimenta relações aristocráticas e políticas, tanto com aristocratas quanto com burgueses, por meio da concessão de retratos ou produção de retratos. Um exemplo é esse exemplo de um retrato de 4 gerações da família de Orange, que faz parte de um ciclo de decoração de uma das residências de Nassau na Europa após voltar do Brasil. E é curioso que ele tenha assumido uma posição, o mesmo tipo de disposição com a retratística com relação à Embaixada do Congo, quando há a representação, então, do Dom Miguel de Castro. A solicitação dessa produção de retratos, ela seria estranha nessa troca aristocrática por não responder à precedência do Montalvão sobre Nassau, uma questão que a gente consegue resolver quando a gente percebe, por meio de outra carta do Montalvão, que o pedido tinha sido precedido pela oferta de um retrato do próprio Nassau, que muito provavelmente teria sido feito ou copiado pelo próprio Eckert. Quando, antes de ir embora do Brasil, quando o Nassau Montalvão anuncia que está saindo, indo de volta para Lisboa, ele diz que, numa carta, que pretendo embarcar-me brevemente e levo do Brasil tudo o que podia da autoridade, do gosto da correspondência com Vossa Excelência, a quem sempre me estará obrigando o retrato de Vossa Excelência, que levo não por memória, senão porque quero ter pelo maior ornato da minha casa, reconhecendo e venerando-o por senhor dela. Então ele indica, já em abril, quando ele já está partindo de volta para Lisboa, ele indica que ele leva consigo um retrato de Nassau. Então, a ordem correta dos acontecimentos é que, então, o Nassau teria oferecido um retrato seu para o Montalvão, pedido autorização para o desembarque de um pintor, e, a partir disso, teria sido feito um retrato, e o próprio Montalvão pediria como conta-presente que fosse feito um retrato de si próprio para ele levar embora. Então,
dessa relação, a gente tem a produção possível de 3, ou circulação de 3 retratos, um de Nassau e 2 de Montalvão. Eckert teria permanecido, então, 3 a 4 meses, privando a companhia do vice-rei do Brasil enquanto realizava seu retrato. A oportunidade sinalizava que o encargo artístico dado por Nassau ao pintor esse não era um encargo estranho aos pintores de corte da época, mas tinha outras finalidades que não somente as artísticas. Estando na corte, o Eckert poderia, sem levantar suspeitas, inteirar-se das reais intenções de Montalvão num tratado de paz que se desenrolava ao longo de quase 6 meses. Para entender o significado dessa descida de Eckert a Salvador, é preciso ter em mente que, durante a embaixada, os emissários de Nassau permanecem em uma embarcação estacionada em frente a Salvador e se recusam a desembarcar enquanto não recebem garantias muito claras do Montalvão de que a negociação das questões de guerra seriam levadas a cabo. Então, essas negociações passam a ser realizadas à distância por meio de troca de cartas, né, de papéis. E esse aspecto, então, da atuação do pintor permanece como uma questão que precisa ser melhor investigada, mas que aponta para a possibilidade de que ele tenha atuado ali como uma espécie ou de espião das intenções de Montalvão ou de um intermediário político dessas questões, à medida em que ele seria um dos únicos neerlandeses a conviver em terra com o próprio Montalvão. Lembrando que o próprio historiador da arte, Warnke, ele fala que uma das grandes funções do pintor de corte no momento é exatamente estabelecer esse tipo de mediação política, uma vez em que a incumbência de realizar retrato fazia com que o artista privasse, né, da companhia da pessoa que posa para o retrato durante longos períodos sem vigilância. Então, que era muito comum nessas trocas diplomáticas entre aristocráticos, você ter o envio de pintores como intermediários políticos, como o caso do próprio Rubens, que foi diplomata, ou como espiões, né? Bom, de volta às questões iniciais, só para finalizar, eu queria voltar a algumas daquelas questões. Primeiro, a questão relativa à extensão da produção do Eckert. Falando primeiramente da questão dos retratos. Nós temos, se formos computar, cerca de 9 retratos pintados possíveis retratos pintados por Eckert nesse momento, sendo que 8 deles estão desaparecidos e a gente só tem referência a eles através da documentação. Além desses 2 trones, que não são retratos, são representações de tipos, de africanos que são identificados pela Cecília Fromont e uma série de outros historiadores como possíveis servos do Dom Miguel de Castro. Então, esses retratos seriam o retrato de Nassau doado para Montalvão, o retrato de Montalvão feito pelo Eckert, a cópia do retrato de Montalvão, um retrato, e aqui entra a outra parte da pesquisa que eu tenho feito em Amsterdã, um retrato redondo do príncipe Maurício, que faz parte dos bens de Jacques Van Horn, que é um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais, falecido em 1642, enquanto Eckert ainda está no Brasil, uma efígie do Conde Moritz, feita em cerca de 1642, provavelmente 1641, que pertencia à coleção do Matthias van Keulen, que falece em Amsterdã, mas era um membro do Conselho Político do Nassau no Brasil. Então, ele vivia no Brasil até 1641. Outra efígie do Conde de Nassau, que pertence ao mesmo Matthias van Keulen, a grande pintura de Nassau com índios brasileiros, que foi doada para o rei Frederico III da Dinamarca, e que teria sido feita entre 1641 e 1644, o retrato de Dom Miguel de Castro, de 1643, e esses 2 trones, também provavelmente 1643, e uma grande pintura de Nassau em tamanho real, que também foi doada para o rei da Dinamarca, e junto com a outro retrato, provavelmente desapareceria um incêndio que ocorreu na coleção do século XVIII. E como aqui é outra questão considerava a organização desse tempo de trabalho. Né? A gente tem informação de que o Eckert trabalhava em conjunto com outro pintor da corte, o Post, e com o apoio de 2 assistentes que aparecem na documentação como Jungen, ou seja, jovens.
nesse período, se a gente for pensar o que é a produção associada especificamente ao Eckert, a gente, já estou encerrando, a gente tem aqui uma listagem de cerca de 12 obras atribuídas, que seriam produzidas pelo Eckert, fora as naturezas mortas. Bom, e só para terminar, já o último ponto, né, com o que significa ser... Bom, então a gente tem aqui, né, sobre as competências específicas do Eckert, a gente tem apesar de toda a literatura dar ênfase aos estudos de animais e vegetais do Novo Mundo, o que a gente percebe é que provavelmente a maior produção dele está relacionada à tratadística e à pintura historiada, e provavelmente a sua produção está mobilizada não só com aquele projeto de representação e descrição do Brasil, que depois vai ser chamado de científico, mas também as outras questões políticas ligadas à organização da corte aristocrática de nação. Então, obrigado, desculpe por ter passado do tempo. Então, professor Dr. Silvio Ferreira Rodrigues, da Universidade Federal do Pará, vai nos presentear com a comunicação intitulada Arte, Política e Monumentalidade, a construção e decoração da Catedral da Sé de Belém do Pará no século XVIII. Professor Silvio Ferreira Rodrigues possui graduação em História, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em História Social também pela mesma instituição. Fez viagem de investigação com bolsa na Academia de San Luca, em Roma, e sua investigação transita nos campos de História Social da Medicina e da Ciência, mais recentemente no campo da História Social da Arte na Amazônia, no século XVIII e XIX. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Posso lhe avisar com 5 minutos faltantes para a conclusão da sua comunicação? Posso lhe avisar? Perfeitamente. Pois não. Muito obrigada. Bom, me desculpar, porque eu tentei colocar aqui o slide e acabou que falhando. Então, eu estou até com medo de tentar de novo e falhar. Mas vai dar certo agora, vai dar certo. Antes de tratar essa questão, eu vou tentar aqui colocar o slide logo para ver se funciona dessa vez. Tá? Agora acho que vai funcionar. Funcionou, professor. Ótimo. Vou colocar aqui o slide. Eu prometo ser breve também, tá? Esse tema, arte, política e monumentalidade, né, a construção da Catedral da Sé de Belém do Pará do século XVIII, é uma pesquisa que vem sendo recente, né, porque eu sou muito dedicado ao século XIX. Né, e século XIX eu tratei também da Catedral, mas num outro contexto, né, da romanização. Então, depois eu decidi ir para o século XVIII, porque também tem pouca gente no século XVIII, né, a professora Isis aí, e poucos Domingos, e eu faço parte aí do projeto de pesquisa com o professor Aldo de História Social da Arte, o professor Aldo Figueiredo, da Universidade do curso de pós-graduação da UFPA. Bom, a minha abordagem dentro da história social, isso quer dizer que a arte, a arquitetura, tudo tem um diálogo direto com a sociedade, isso aí inclui a política e a cultura, né? Então, não foge disso. Por isso, abordar a catedral agora dessa forma, né, é justamente tentar pensar essa monumentalidade dentro de um contexto social. Qual o significado de uma igreja desse porte, né, como uma cidade que se construiu no século XIX, do porte que foi Belém, no século XVIII, né, e qual o significado disso, qual a importância disso para se entender a sociedade, a mentalidade da época. Bom, e, claro, o fundamental aí também é fazer uma relação entre Portugal, Itália e Amazônia.
especificamente Belém do Pará, ou o Pará como um todo, né? Nessa relação artística e também que envolve valores, não só valores estéticos, mas também valores morais, né? E claro, quando eu falo aí do ponto de vista da monumentalidade, eu estou também tratando daqueles que tomam decisão nos altos níveis, né, vamos dizer, da hierarquia social. Estou falando aqui justamente das elites, né? E aí da elite colonial e, claro, da própria monarquia portuguesa. Tá? Então, iniciando o que eu estou querendo dizer, eu vou tocar na questão do poder político, que está muito ligado à ideia de mecenato e da arte, né? Como elas servem para promover os sujeitos. E aí nós temos o caso clássico, né, dos Médici, né, na Itália, que usaram a arte e o mecenato para se afirmar, né, assim como para se legitimar como poder. Mas também várias monarquias europeias fizeram uso disso. A gente tem um amplo, né, uma abundância dessas monarquias europeias que fazem uso da arte no século, né, desde do Renascimento e em diante, da arte como uma forma de promoção da sua autoridade. Não é diferente no caso das monarquias portuguesas do século XVIII, né? Dom João V construiu a Biblioteca de Portugal, né? A Biblioteca Joanina. Essa biblioteca é uma apoteose ao rei, né? Ela é uma espécie de louvor à sua autoridade, ao seu poder. Não só a biblioteca, que na sua decoração tem esse papel, mas também o próprio que nós estávamos falando ali, logo no ano passado, né, o convento de Mafra, né, na parte religiosa. Então, vemos aí que, nesse momento, Dom João vai investir muito nessa arquitetura monumental. E do lado daqui, da Amazônia, nós vamos ver já na época de Dom José I com Paulo, né, a presença dessa monumentalidade em outras terras. O que é que eu quero dizer isso aí? Né? Nas terras de domínio português, que entre periferia e centro não há defasagem, em termos da arte que eu estou falando aqui, de uma arte de domínio global, porque o Império Português era global. Por isso, também vai ser essa presença na Amazônia, ao mesmo tempo que está acontecendo em Portugal. Em Portugal, né, em 1850, chega a missão que vai ser organizada, né, em 1850 em Portugal, justamente para demarcar as fronteiras, né, do Tratado de Madrid entre Espanha e Portugal, e nisso vem vários. Portugal já fazia essa ponte com a Itália, mas muito mais vem um número grande de artistas, principalmente de Bolonha, né, como o José Landi, que vem de Bolonha, e para fazer justamente... ele é um desenhador, né, da missão que vai fazer essa demarcação e acaba chegando e construindo, né, os projetos que vão ser depois usados na construção da cidade de Belém do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Né? Ele vai ter esse repertório que vem lá da Academia Clementina, né? Ele era da tradição de Bibienas. Né? Então, a gente tem aí um sujeito que vai produzir uma arte que circula na Europa, em Portugal e na Amazônia. Né? E, claro, tudo isso tem a ver com o investimento das monarquias portuguesas. O Dom João V foi um grande investidor nessa área para se impor diante das outras monarquias europeias. Ele fez um grande investimento em arte e ciência. Né? Então, ele fez um grande investimento em arte e ciência. Depois disso, claro, esse investimento continuará, né, e se desdobrará nas colônias de Portugal, né, com Dom José I, e mais tarde também continuará com Dona Maria I. Tá? Então, a ideia fundamental aqui da minha exposição é justamente mostrar, né,
mostrar essa relação entre Portugal e Amazônia, nessa visão de monumentalidade, né? O que é a monumentalidade que tem aí? Para que ela serve, né? Então, essa monumentalidade, ela atua, como se disse, atua na dimensão do simbólico, dando visualidade, representando e valorizando as ideias e concepções daqueles que a utilizam, né? Então, é justamente representar esse poder do Império Português na Amazônia e garantir, né, consolidar a presença pombalina, né, o poder pombalino na Amazônia, foi um dos objetivos desse grande investimento. E aí nós vamos ver duas coisas fundamentais, né? Nós vamos ver aqui a presença do Land, mas não só do Land, né? Nós vamos ver a presença de alguns pintores mais importantes da monarquia portuguesa, pintores de corte, né? A partir da década de 70, haverá aqui grandes pintores de corte, não eles exatamente, mas as obras dele. Então, o Land, que vem do repertório, né, aprendido lá em Bolonha. Bolonha foi fundamental, né, desde a primeira metade do século XVIII para Portugal, para a dinâmica, né, arquitetônica portuguesa, né, a cultura bolonhesa, vamos dizer, cultura artística bolonhesa, mas principalmente na área da arquitetura, foi fundamental, né, para a monarquia portuguesa na primeira metade do século, e vai continuar na segunda metade até o início do século XIX. E artistas importantíssimos de Bolonha, né, vão atuar na reconstrução, por exemplo, de Portugal após o terremoto. E após o terremoto, também vai despontar outros artistas que têm relação forte com Portugal, como os artistas portugueses que aprendiam a pintura, se baseavam no repertório italiano para fazer a sua arte, né? E aí a sua arte sacra e a sua arte também, como se diz, sua arte de âmbito civil, então, de propaganda do rei. Tá? Então, quando a catedral, em 1848, ela começa a ser construída, ela foi construída aí próximo já, que nós chamamos o Largo, né? Era o antigo Largo da Sé, e nesse local, antes da fundação de Belém, em 1616, já havia a primeira igreja, depois foi transferida para cá, mais para frente, né, o Largo da Sé, e aí, nessa transferência, começa a construção da igreja em 1848, mas ela só ganha essa fachada, né, toda essa feição que nós estamos aí de bem bolonhesa, com a presença do Land em 1853. Ele chegou em 1850 em Portugal, junto com esse grande número de artistas bolonheses, para fazer parte da missão, né, e também atuar em Portugal, mas não veio logo por causa da morte de Dom João V, e veio só no período pombalino para cá, e começou a fazer vários projetos que incluem muitas igrejas e monumentos, né, igrejas, principalmente repartições públicas, né, palácios. Então, tudo isso planejado a partir de um modelo, né, de um repertório, né, os tratados que vinham de Bolonha, da cultura bolonhesa. Então, ele vem e começa, em 1853, começa a ganhar essa feição que vocês estão vendo aí, que é a Catedral de Belém, e a partir daí, a partir da década de 70, começa uma outra fase dessa igreja, que é justamente a decoração interna, né? Em 1870 já estamos no momento forte do Pombal, né? Aqui na Amazônia, ele já havia expulsado os jesuítas, né? Já havia investido em mão de obra, né? Qualificação da mão de obra indígena, tudo isso, quer dizer, e ao mesmo tempo investido numa arquitetura monumental. Então, quando ele faz isso, também são trazidos de Portugal, e aí que eu quero colocar um ponto importante, telas para decorar a catedral dos artistas mais importantes da época de Portugal. Né? São vários artistas, mas aqui eu vou falar só apenas eu vou falar aqui, tem o Joaquim Manuel da Rocha e o Joaquim Manuel da Rocha, né? E
Pedro Alexandrino, que são artistas muito importantes em Portugal, assim como Joaquim Marques. São três que pintaram obras para a Igreja da Sé, em Belém do Pará. Por que eu estou falando desses artistas são importantes? Porque eles atuaram nas instituições artísticas de Portugal, tanto na época de Dona Maria de Pombal, né, do primeiro-ministro, né, do José, quanto na época da Dona Maria I. Né? Então, eles vão atuar justamente após o terremoto de Lisboa. São eles que vão decorar as novas construções que estão surgindo. E o grande decorador do momento, a grande figura vai ser Pedro Alexandrino de Carvalho, que vai ter obras justamente na Catedral da Sé. Né? Eu vou aqui pegar rapidinho uma biografia do Pedro Alexandrino para vocês terem uma ideia. Apenas para embasar a importância dele e das obras que ele tinha na catedral. Eu estou falando de uma catedral que tinha muitas obras de pintores que eram importantíssimos para Portugal, pintores de ponta. Quer dizer, periferia e centro estão num diálogo intenso, né? E ao mesmo tempo. Não existe defasagem. Nesse momento, o Pedro Alexandrino tem obras na catedral, né? Obras na catedral. Eu estou falando para vocês de uma coisa que não existe mais. Nós chamamos de criptohistória, né? Porque a catedral foi totalmente modificada no século XIX por dentro, a decoração dela. Depois eu falo disso para encerrar. Então, Pedro Alexandrino de Carvalho foi o mais afamado entre os pintores portugueses do final do século XVIII. Nasceu em Lisboa, em 27 de novembro de 1729, e faleceu com 80 anos na mesma cidade, em janeiro de 1810, deixando para trás uma vastíssima obra que ainda hoje podemos contemplar, seja ornando altares de grande parte das igrejas portuguesas, seja na coleção de museus ou no interior de palácios e casas particulares. Então, casas particulares. Cirino Machado, que foi um biógrafo dele, né, do tempo dele também, afirma que ele teve o talento de agradar o público, de sorte que não só tinha a encomenda de quase todos os painéis de igrejas que se faziam de novo, mas tiraram-se muito mais antigos dos lugares para se colocar os dele. Teria começado a estudar, aí eu não vou entrar nesse detalhe, né, com vários artistas que tinham relação com a pintura italiana. Como mostra a historiografia portuguesa, seu nome alcançou prestígio até na virada do século XIX. Não é para menos que Pedro Alexandrino tenha sido considerado grande figura desse período. Como sugere Reis, são deles a maioria dos tetos pintados nas dezenas de igrejas construídas ou reparadas em Lisboa após o terremoto de 1755, assim como a esmagadora maioria das telas que decoram altares e capelas. Reis afirma ainda que, por ser capaz de oferecer versatilidade de concepções, qualidade média assimilável, rapidez de execução, adaptabilidade às diferentes condicionantes arquitetônicas e aos diversos suportes de dimensão, sintonia com o gosto de sua época e baixo preço, Pedro Alexandrino teria sido a pessoa certa num momento histórico certo. Nesse sentido, ele é compreendido pelo historiador português como o expoente máximo da geração de pintores que, sendo ainda novos no tempo do terremoto, se afirmariam plenamente sua autoridade a partir da década de 1770, quando sua presença se revela necessária nos trabalhos de acabamento decorativo de grandes edifícios que vão fervilhando por toda a cidade. Se as 10 grandes telas, né, que existiam na Catedral de Belém, além do painel de Pedro Alexandrino representando Nossa Senhora da Graça, né, na sede de Belém, eram da mesma época, né, do século XVIII, podemos inferir que ainda se vivia numa espécie de idade de ouro dos pintores decoradores portugueses. Quer dizer, a Sé é construída justamente no momento auge da pintura portuguesa, a pintura decorativa portuguesa do século XVIII, né, a decoração dela. O que eu vou mostrar aqui rapidinho para a gente... Aqui é o Lago da Sé, né? Que quando se olha para a Baía do Guajará, né? De quem
Tá da Sé, olha para lá, de frente para o mar, né? A igreja de Santo Alexandre. Eu vou passando rápido para mostrar para vocês que muitos projetos, né, tanto de construção aí do Land, foram executados e muitos deles eram baseados lá naqueles tratados, né, bolonês, né, que davam ao Land todo o repertório que ele vai construir aqui, ele vai copiar e vai tentar colocar em execução na Amazônia, né? Então, eu estou só passando alguns para vocês verem, para chegar lá na Sé, tá? E no Land, né? Essas são plantas de igrejas no interior do Pará. Todas essas fontes estão lá na Biblioteca Nacional, vocês podem encontrar lá. Também no interior, né, de Gataimbi, no interior do Pará, muitas igrejas, muitos templos foram construídos a partir desses modelos que o Land trouxe, para vocês terem uma ideia de como é que isso estava ligado também aos modelos estéticos de Portugal nesse mesmo momento, né, e no interior aí de Santana. Quer dizer, essas igrejas são muito parecidas com a que são construídas em Portugal, com a mesma técnica dos artistas por isso também na historiografia que se fala-se até de quadratura bolonhesa, né? Pela especificidade dessa quadratura. E claro, os altares, né? Os altares e retábulos das igrejas. A Catedral da Sé, que eu falei para vocês, aqui é um detalhe, né, da catedral, como ele pensava o modelo e depois aplicava, né, na construção da catedral, uma característica muito comum, quer dizer que vai ser comum a Portugal e várias partes eu acredito que até lá em Minas, como já foi falado, tinha um modelo muito parecido dos boloneses, né, porque eles dominaram a cultura arquitetônica praticamente em todas as monarquias, em toda a monarquia portuguesa do século XVIII. E aí começa a aparecer aqui a Sé do Pará, tá? Uma coisa importante que eu vou falar para vocês, não existe mais praticamente vestígios da decoração por dentro da Sé, né? A decoração interna da Sé, porque no século XIX ocorreu uma intervenção muito forte de Dom Macedo Costa, que era o bispo que está ligado à questão religiosa, né? Que vai ter o império. Ele vai mudar totalmente essa característica e vai colocar o modelo do Pio IX, que é uma nova forma da igreja pensar a estética religiosa, né, de combate à secularização. Então, aqui, o altar mor, quer dizer, o que é que a gente tem? A gente tem uma criptohistória, como dizia o Serrano, né, como diz o historiador português Vitor Serrano. A criptohistória quer dizer que mesmo que essa história, isso tudo tenha desaparecido, essa arte, que nós podemos considerar morta, tem também uma importância muito grande para a história da arte, né? Além daquelas que existem, é preciso estudar aquelas que desapareceram, porque, pensando nisso, nós vimos uma conexão, por exemplo, dessa arte que circula globalmente, assim como o Império Português, né? Então, aqui, e ao mesmo tempo, né, existe uma sincronia, não existe retardamento entre periferia e centro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O Império Português também expande a sua arte, influenciada muito pela Itália, né? E claro, toda a simbologia portuguesa como está representado nesses desenhos de Land, né? Então, que também estavam dentro da Sé, com os escudos da monarquia portuguesa. Esses escudos começam a desaparecer justamente com a demolição do século XIX, que vai haver desses altares, o apagamento dessa decoração, né? Em 1887, quando Domênico de Angelis, um artista romano, né, um pintor romano, está fazendo a decoração da Sé, né? A mando do Dom Macedo Costa, que está seguindo a estética do Pio IX, né? Pio IX que está criando aquele modelo de romanização para o Brasil todo, ele diz assim que as pessoas vão se admirar quando olham as pinturas do século XIX, mas ele tinha muita pena do que estava desaparecendo os escudos das armas portuguesas. O que estava nesse momento era justamente desaparecer todo aquilo que nós chamamos
que era a suntuosidade, que era a monumentalidade, que fazia parte da propaganda dessa monarquia do século XVIII. Estava sendo substituído por uma nova técnica, por uma nova simbologia, e o que vai sobrar para a gente é justamente só os desenhos do Landi, que estão justamente na Biblioteca Nacional, né? Tudo que representava essa antiga decoração praticamente desaparece. O Dom Macedo Costa vai preservar poucas obras, por exemplo, até mesmo a Nossa Senhora da Graça, desse grande pintor que nós chamamos aí, o grande painel representando ela, que tinha um altar-mor, que também era de madeira, todo decorado, né? Eu não vai dar tempo de eu ler aqui o detalhe, porque estão muito em cima, mas a igreja era toda dourada, né? Toda decorada, e no altar-mor, acima dele, o altar-mor, né, que foi projetado por Landi, acima dele existia um painel de Nossa Senhora da Graça pintado por Pedro Alexandrino. Nisso vai sobrar, né? Ele vai limpar tudo e vai deixar apenas algumas pinturas que têm a ver com o modelo do século XIX, com a ideia de reação às ideias liberais, à visão iluminista, né, que já vem desde o século XVIII. Então, Dom Macedo Costa vai combater essa secularização, e as principais figuras, né, que podem dialogar com a nova arte que ele está colocando lá, né, com pintores do século XIX, essas vão ficar, né, como está uma do Joaquim Manuel da Rocha, que é São Domingos, né, do final do século XVIII, está aqui 17, porque acabei colocando errado, mas é 18, né? Também aqui essa Santa Bárbara, né, que é do Joaquim Manuel da Rocha. Repare que são pintores de ponta de Portugal, que pintam, decoram as principais capelas, igrejas desse período, após o terremoto, que ganharam expressão dele, né? Aí, aqui, essa aqui de Joaquim Marques, né, que é o Batismo de Cristo, muito a ver com uma obra que tem no Vaticano também, né? O Vaticano, lá na Basílica de São Pedro. Então, quer dizer, apenas essas poucas obras são preservadas. Mas o que nós temos que entender tudo isso? Que por muito tempo elas estiveram lá. Quem dá um relato muito bom sobre isso é o historiador Antônio Baena, na primeira metade do século XIX. Né? Eu não vou ler aqui os detalhes porque vai demorar, mas mostrando para vocês que como é que a Catedral da Sé está ligado a esse modelo português de monumentalidade. Assim como vem desde Dom João V, essa ideia de promover, né, de fazer uma espécie de teofonia, né, da monarquia, né, de expressão do poder da monarquia na arquitetura, né, que eu falei para vocês agora há pouco, e Mafra é representativo, né, também na religião, e passa por Dom José I, chega em Dona Maria I, e quer dizer, essa expressão do poder político e monumentalidade que atravessa essa monarquia portuguesa e atravessa os mares e chega à sua parte, aos seus domínios. A Amazônia, Belém, desse período, é uma cidade monumental, perto do que era o Brasil. Né? A Belém do século XVIII, com as obras projetadas por Landi e com as pinturas, né, executadas pelos melhores artistas pós-terremoto de Lisboa, ela marca não só a semelhança, né, a cultura estética que a capital do Império Português cultiva, mas também os seus valores morais. E isso eu acredito que não é só na Amazônia, embora eu estou falando da Amazônia, né, deve ter chegado em outras regiões do Brasil, mas eu estou falando disso porque as outras igrejas, eu estou falando só da catedral, e a catedral foi a que menos preservou, porque foi ela a mais atingida pela reforma de Dom Macedo Costa. Né? Então, eu estou falando de criptohistória justamente é preciso dar importância a essa arte, esses símbolos que estavam lá. Para entender essa conexão, quer dizer, Portugal e a estão conectados. Centro e global. Como é que essa arte circula pelo mundo, né, pelo Império Português, e como é que essa arte está dialogando justamente com os italianos.
A arte italiana é a grande força daquele período, né? Do século XVIII até a segunda metade do século XIX, a Itália é o centro da arte. Todo mundo viaja para lá, todo mundo vai aprender arte italiana. Quer dizer... Com licença, professor. 5 minutos, Paulo. Já vou fechar, tá bom? Com licença. Então, essa conexão que eu quero falar para vocês, que eu falei, e a conexão entre política, arte e poder, está ligada também a um poder global, uma arte também que deve representar esse poder global, né? Uma arte global, que é justamente essa arquitetura bolonhesa e esses pintores da segunda metade do século XVIII que pintam não só para Portugal, mas também para os seus principais domínios. E hoje em dia a Sé está assim, ó, o interior dela. Tudo aquilo que foi de Lande deixou de existir, né? Tudo foi reformado por Dona Cedo Costa no século XIX, segunda metade do século XIX, e a partir daí é uma nova lógica para essa decoração. Quer dizer, aquilo que é antes representar o poder da monarquia portuguesa e da igreja do século XVIII, né, com esses símbolos todos que você viu, das armas da arte Itália, de Lande, com toda a beleza e que era o Papa daquele momento, da reforma católica, uma reforma também global. Aí a catedral toma um outro caminho e se liga a uma nova ordem global, né, que é justamente da romanização. Tudo aquilo que existia antes foi jogado praticamente ao pó, né, enquanto o que se preservou de fora do traço do Lande, por dentro, desapareceu para dar uma nova ordem, vamos dizer, do catolicismo mundial. É isso que eu queria falar para vocês, e desse processo, nós temos que entender como é que essa estética, e assim como os valores morais que circulam naquele momento, também se configuram nos conflitos que aparecem na própria arte, né? Nos conflitos e na imposição do poder. É isso. Obrigado.